Amém? O tema, queridos, Espírito Santo, é um dos temas mais necessários na atualidade. Quando nós falamos em Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, nós estamos falando em relacionamento. Todo o Evangelho é construído em relacionamento. Desde o façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, a união em fazer o homem. Cristo sempre nos chama para o relacionamento. Adão e Eva no paraíso, a palavra fala que todo dia, no virar do dia, ele ia conversar com Adão e Eva no paraíso. Então Cristo é um Cristo de relacionamento. O Espírito foi deixado para nós, para o nosso relacionamento com Ele. Então o Espírito e Cristo, Ele anseia por nós encontrarmos com Ele todos os dias. E se nós olharmos para a sociedade hoje, há cada vez menos relacionamento. Com o advento da sociedade, na tecnologia, a gente tem cada vez menos esse contato das pessoas. No Japão, alguns anos atrás, era proibido você ter mais de 2 filhos, se não me falha a memória. E se você tivesse o 3º filho, a carga tributária era muito alta para desestimular com que as pessoas não tivessem, porque não cabiam mais pessoas. E hoje o Japão está com uma dificuldade muito grande, porque a base dos idosos está muito maior que a base dos jovens. Então, com essa preocupação agora, o governo começou a pagar para eles terem filhos. E tem um estudo que relata que eles começaram a perder a virgindade hoje com 30 anos de idade. Então, estão se afastando, e isso não fica longe se você trazer aqui para o Brasil, porque nós hoje estamos fugindo de relacionamento. Quando você fala casamento, as pessoas fogem de casamento. Quando você fala relação, as pessoas fogem. Agora não é. Agora o bonito é: estamos saindo, não tem mais compromisso. E isso é tão verdade que o pet shop foi o 3º mercado que mais cresceu no país nos últimos anos. Você pode ver grandes pet shops crescendo porque as pessoas não querem mais filhos. As pessoas não querem mais responsabilidade, não querem mais relacionamento. E eu considero o tema Espírito Santo mais importante do que a própria palavra. E antes que você pense que eu vim trazer alguma heresia para você, eu vou construir uma linha de raciocínio até o final da palavra. Eu gostaria que você ficasse comigo. Eu vou tentar ser o mais breve possível, o mais dinâmico possível, para vocês não dormirem no lugar de vocês. Eu quero fazer em 30 minutos. Tá? Então assim, para que vocês entendam, não é que eu desconsidero a palavra, muito pelo contrário, eu estudo a palavra praticamente todo santo dia. Hoje eu curso teologia, eu busco aprender da palavra, eu escuto horas e horas e horas e horas de podcast, de internet, de YouTube, de grandes teólogos no Brasil e fora do Brasil, porque eu sei da importância que a palavra tem. Mas quando nós vamos conversar a respeito de Jesus Cristo, quando a gente pega os 4 evangelhos que registram a estadia de Jesus aqui, da sua chegada, a sua ida aos céus, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, todos eles vão mostrar que era o Espírito Santo quem dava poder, quem guiava, quem levava Jesus. Era através do relacionamento de Jesus. Mas Jesus era Deus, mas ele era homem, e ele se retirava para orar e ter o relacionamento com o Espírito de Deus. E a prova disso, não precisa colocar no telão porque é bastante versículo, eu vou lendo aqui só com a gente. Peço que você acredite em mim, se você quiser anotar para você ler depois também, é interessante. O primeiro, quando Cristo foi concebido. Livro de Lucas, no capítulo 1, no verso 35, ele vai narrar a história quando o anjo vem falar com a Maria sobre que Jesus viria. E ele fala assim: respondeu-lhe o anjo: vi sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobria com a tua sombra. Por isso, o que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Eu só vou abrir antes de começar. Nós vamos ver o nome Espírito Santo, Espírito da promessa, Espírito da verdade, Espírito Consolador. Porque na época de Jesus, as pessoas tinham um sobrenome de acordo com a sua identidade. Por exemplo, João Batista. Batista não era o sobrenome de João. O certo é João o Baptista, que é João aquele que batiza, aquele que mergulha. E quando a Bíblia foi transmitida, foi transferida para o português, quando ela foi traduzida para o português, a palavra batismo não existia. E ela foi incorporada no original, porque é baptismo. O original tiraram um P, ficou batismo na linguagem portuguesa. Então quando você vê o Espírito, só que também tem o Espírito do engano, o Espírito da prostituição. Então quando eu sei como é que o Espírito está falando ali, que o Espírito veio sobre o mundo, e às vezes ele fala só sobre o Espírito, não fala o segundo tema, para você entender que é sobre o Espírito Santo, ele sempre vai estar em E maiúsculo. Assim como Deus, aos deuses deste mundo. Deuses sempre vai estar com D minúsculo, mas quando for com D maiúsculo, se refere ao nosso e o único Deus sobre as nossas vidas, amém? Então, quando Jesus foi ser concebido, o Espírito Santo, diz aqui, virá sobre ti e o poder do Altíssimo te encobrirá. Então, no nascimento de Jesus, o Espírito Santo estava presente. Quando ele foi batizado, João 1, 32, 33,
E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito, sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu estou falando rápido porque é muito conteúdo, amém? Vocês estão entendendo? Amém? Vocês dão um grito se não entenderem, tá? Mais para frente, quando ele foi guiado, Lucas 4:1 diz: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Algumas traduções diz guiado. A palavra original no guiado é literalmente pego pelas mãos e levado até o ponto final do destino. E quando é o guiado nessa expressão, quer dizer que o Espírito Santo guiou Jesus, levou Jesus até o deserto. O próximo passo, quando Jesus foi revestido de poder. Aqui eles estavam tentando derrubar Jesus, porque Jesus estava destituindo a autoridade de Satanás. Perguntaram: quem que é esse que até os demônios lhe obedecem? Vamos ter que parar esse homem, porque ele está tirando o nosso poder das sinagogas. E começaram a falar: ele está expulsando os demônios em nome dos demônios. Aí Jesus escuta isso e ele fala: se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem expulsam os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Então eu expulso os demônios por Espírito de Deus. E quando nós recebemos a grande comissão, e a grande comissão é o ide por todo mundo e pregai o evangelho, que foi a última grande tarefa deixada por Jesus, ele se encontra em Mateus 28:18 e diz assim: e chegando eles, Jesus lhe disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do céu. Eu vou abrir mais um parênteses aqui na palavra ide. No original brasileiro só temos duas ações: ou você é o executor ou você é o recebedor da ação. Ou eu faço, eu sou o sujeito ativo, ou eu recebo a ação, eu sou o sujeito passivo. Mas aqui no original hebraico eles tinham mais uma ação. Existia o sujeito passivo, ativo e o que participava da ação, nem fazendo nem recebendo, só observando. E esse id, ele está no sujeito passivo. Porque se nós pegarmos a grande comissão para todos nós, se todos nós vamos ao mundo pregar o evangelho, quem sustenta a igreja? Se todos nós vamos ao mundo pregar o evangelho, quem cuida das igrejas que foram conquistadas? Se todos nós fomos para o mundo, então esse id é no sentido de indo. Então vão e vão pregando o evangelho. Abra sua empresa e ela glorifique ao nome do Senhor Jesus através da sua empresa. Esse é o seu ministério, você vai sustentar a igreja. Vá, case, no seu casamento, seja um casamento frutífero para que prospere e em cima do seu casamento Jesus seja glorificado. Então o nosso id não é o id somente de palavras. Acho que foi Billy Graham, se alguém lembrar, quem quer me corrige, falou assim: pregue todos os momentos, se necessário use palavras. Então é o pregar, é o id, é o vivendo e pregando o amor de Cristo para as pessoas. Só que antes dele dar essa grande comissão do id, em Lucas, ele fala no capítulo 24, verso 49, ele diz o seguinte: eis que sobre vós eu envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O que ele estava dizendo? Olha, eu estou indo para o Pai e eu vou deixar sobre vocês o Consolador. E esse momento aconteceu no livro de Atos, no capítulo 2, que é quando acontece o Pentecostes. No livro de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele fala o seguinte, que o Pentecostes, ele foi o penhor da glória vindoura. O que é o penhor? O penhor é a garantia. Então, por exemplo, eu vou comprar uma casa, o Gustavo colocou no OLX, lá vai vender o teclado dele. E aí eu vou lá e falo assim: Gustavo, eu vou comprar o seu teclado, pode tirar de venda porque eu vou ficar com ele. Daí ele fala assim: não, então beleza, mas para eu tirar da venda, me garanta que você vai comprar o meu teclado, me dá uma entrada. E legalmente falando, se eu der entrada e não comprar, a entrada é dele.
porque a entrada serviu como penhor, como garantia. Então, quando o apóstolo Paulo fala que o Pentecostes é o penhor da glória vindoura, ele está dizendo: ufa, aconteceu. Porque, cara, estava muito difícil. A igreja estava apertada, eles estavam matando os cristãos. E eles estavam ali reunidos em 120 pessoas clamando ao Senhor. 10 dias depois da ida do Senhor, o Pentecostes vem. E eles são preparados e renovados. E eu acredito que se eu estivesse lá, eu faria isso. Eu falava: obrigado, Senhor, é verdade o que o Senhor falou. A glória do Senhor vai vir, o Senhor foi, mas a sua glória ficou. E eles foram capacitados e cheios do Espírito Santo de Deus. E antes de eu continuar, eu quero dizer o seguinte: muitas vezes nós batemos e as coisas não acontecem. Nós tentamos e as coisas não acontecem. Trabalhamos e as coisas não acontecem. Porque muitas vezes era preciso que nós descansamos em Deus e nós sermos revestidos do Espírito Santo, e Ele vai na nossa frente abrindo o caminho. Às vezes Deus tem algo para você. Escute o que eu vou te falar. Eu tenho uma ministração sobre isso que diz sobre preparando o terreno. E muitas vezes nós estamos de palavra em palavra. Tem crente que tem a marca da mão do profeta na cabeça, sabe? De tanto que recebeu já oração. E palavra. Só que a primeira palavra que Deus deu lá atrás continha: me busca de madrugada, porque eu vou abrir as portas para você. E aí ele busca uma semana e ele para. E aí ele fala: cara, não aconteceu nada. E aí ele vai atrás de outra palavra, quando na verdade o que precisava é ele voltar na primeira palavra e criar o ambiente necessário para a terra fortalecer e frutificar, e aí as coisas acontecerem. Então, quantas vezes nós estamos tentando, mas cara, a conta não é paga, não está dando certo, porque nós estamos tentando fazer no braço, no poder do nosso braço. E a palavra fala: maldito o homem que confia no homem. Não é que eu não posso confiar nas pessoas, mas maldito o homem que faz o homem a sua confiança em Deus. Está na hora de nós começarmos a aprender a confiarmos mais no Espírito Santo de Deus e nos processos que Ele tem para a nossa vida. E quando eles começam indo, só dá um adendo aqui, o Alan está aqui com a gente. Seja bem-vindo, mano, em nome de Jesus. Conheço o Alan, não vou falar quanto tempo, senão vai parecer que a gente é velho, né, Alan? Levanta a mão aí para a galera conhecer você, tá? Ele é sua esposa aqui. Canta mais ou menos, irmão. Dá uma desafinada ali nos agudos, mas uma benção. Feliz que você está aqui, mano. Então vamos continuar a palavra, perdão. Então eles recebem o Pentecostes no capítulo 2. E no versículo 9, já preparados, eles começam o ide do Senhor para pregar aos gentios. Gentios é todo aquele que não era judeu. E aí começaram os 4 grandes desafios da igreja. E esses grandes desafios, o primeiro grande desafio foi o desafio cultural. Quando era pregado sobre algum judeu, e esse judeu se convertia, qual era o trabalho do apóstolo? Jesus é o Filho do Deus que estava prometido por Jeremias, Isaías, veio e cumpriu, e ele agora é a nova aliança. Então ele tinha que convencer o judeu de que Jesus era a nova aliança para aceitar a nova aliança em Cristo e confessando Cristo. Era esse o trabalho que ele tinha que fazer com os judeus. Tanto que até hoje a comunidade judaica, eles não creem que Cristo era o Filho de Deus. Eles creem em Cristo como Maomé, como mais um profeta que veio à terra. Então a dificuldade para evangelizar era quebrar uma cadeia cultural dentro deles, em que Cristo era aquele humilde que estava ali, porque eles estavam esperando um guerreiro, um Davi degolando o exército, mas não era isso. Então eles não aceitavam. Então a função, a missão de quem evangelizava os judeus era convencer que Cristo era o Filho de Deus, era esse. Daí em diante não precisava fazer mais nada, entre aspas, né? Porque tinha toda a nova aliança, mas não precisava mudar a cultura do povo. Agora, quando nós íamos para os gentios, aí o negócio ficava estreito. Por quê? Porque a cultura era completamente diferente. Os gentios veio lá de Nimrod, neto de Noé, veio vindo, Deus Sol, Deus Lua, Semiramis, Amiramis, veio vindo, chegou no povo, e eles tinham um Deus para cada coisa. Eles tinham um Deus para a água, um Deus para o sol, um Deus para a lua, um Deus para a terra, um Deus para o plantio, um Deus para a colheita, um Deus do vento.
E aí o que acontecia? Quando eles chegavam e falavam, você aceita Jesus, pregavam o evangelho, falava, eu aceito. Legal. Aí Jesus falava, e permanecei até que eles compreendam a palavra. Então eles evangelizavam, explicavam, passavam um tempo explicando para eles ali sobre a palavra e depois iam para a próxima cidade. E a primeira cidade foi Samaria escolhida. E aí era o grande problema, porque agora, a partir de agora, você não é mais politeísta, você é monoteísta, você é o único Deus. Beleza? Não, mas e quando eu for pescar, quem é o Deus que vai me guardar? Não, é o Deus. Não, mas e quando eu for para a lavoura, quem é o Deus que vai fazer brotar a semente? Deus. Não, mas quando for para... Não, cara, é só um... Não pode ser só um Deus. Ele dá conta de tudo, não dá. Os nossos aqui falham direto, né? Ele não vai dar conta. Não, cara, vai dar. Estabelecer a cultura. Vamos para o segundo passo. Agora é o seguinte, vocês não podem mais ter relação fora do casamento de vocês. Os caras vão falar, você tá louco? Você bebeu esse vinho aí, tá muito forte, qual que é o negócio? Porque na cultura deles, tem alguns deuses, Baal, Diana e outros deuses, que tinham templos para cultuar aos deuses. Sabe como que era essa cultuar? A Baal era sacrifício de crianças e também prostituição. Haviam orgias dentro dos templos para adoração dos deuses. Então eles estavam adorando os deuses deles. E agora você não pode mais ter sexo fora do casamento. Meu Deus, que absurdo, como assim? Como é que eu vou adorar a Deus? Não, querido, é só você orar, não precisa tirar a roupa agora, fica com a roupa. Ora ao Senhor que as coisas vão acontecer. Então você tem o primeiro grande desafio da igreja, que eu considero um dos maiores, que é o desafio cultural. Então você tem essa dificuldade de estabelecer essa cultura num povo que foi nascido, crescido e criado dentro disso. O segundo grande desafio era o desafio da palavra. Porque o Novo Testamento ainda não havia sido escrito. Ele estava sendo escrito. E depois, 70 depois de Cristo, houve a invasão de Jerusalém pelos romanos e eles tacaram fogo nas igrejas. Então boa parte das escritas se perderam. Então quando você vai ver, o primeiro documento datado do Novo Testamento é de 75 depois de Cristo, 5 anos após as queimas. Então no primeiro século da igreja não tinha Bíblia para evangelizar o povo, mas tinha a Torá. Legal, a Torá é o Antigo Testamento e ela é muito respeitada pelos judeus até hoje, ela faz parte das escolas. Os judeus estudam a Torá sobre história, sobre geografia antiga. Então a Torá ela é sagrada, ela não era repartida com as pessoas. E se ela fosse repartida com as pessoas, aqueles que entenderam o Evangelho agora repartissem a palavra, qual que era o segundo complexo a respeito disso? Não tinha produção gráfica para todo mundo. Porque naquela época a Bíblia era transladada à mão. A primeira gráfica que existiu na vida foi na Europa no século XVI, que foi aonde Martinho Lutero, quando ele fez a revolução, né, quando ele fez a mudança, ele utilizou inclusive dessa forma que chama-se forma de Gutenberg, que foi a primeira impressão, foi considerada a descoberta do milênio, porque então eles podiam disseminar o conhecimento. Aí Lutero pegou a Bíblia, porque a Bíblia só tinha no latim, e só quem entendia latim era o alto clero, e o alto clero fazia o que queria com a sociedade, inclusive eles eram as maiores autoridades onde eles estavam, e Martinho Lutero falou, vocês estão fazendo tudo errado, cara, vocês estão escravizando o povo. Ele pegou, traduziu para o alemão, que era a língua mais falada na época, traduziu para o alemão, e através dessa prensa de Gutenberg, ele conseguiu fazer a distribuição. Parecia intelectual agora, não parecia? Eu vi na televisão isso. E aí, ele fez isso, ele usou. Então o apóstolo Paulo diz que numa pregação de Paulo, 3.000 pessoas se converteram. Eu te faço uma pergunta. Eles não contavam naquela época homens e mulheres. Então quantas pessoas aceitaram Jesus na pregação de apóstolo Paulo? Bíblia para todo esse povo não tinha. Então o primeiro grande desafio, a cultura. O segundo grande desafio, a palavra. Terceiro grande desafio, templos. Eles não tinham templos para adoração, não tinham templos de construção para esses templos de adoração a Deus. O pastor Douglas não estava lá com a fábrica de blocos ainda para eles erguerem os templos rápidos lá. Então eles não tinham onde o povo se reunir. E o último e quarto grande desafio da igreja chama-se liderança. Apóstolo Paulo ele vai falar sobre o perigo dos neófitos. Neo de novo, ófito de fé. Dos novos na fé assumirem liderança. Ele fala, não pode ter um neófito na liderança, porque esse neófito vai matar. Os discípulos andando com Jesus, eles viviam se pegando, uns com os outros de discórdia, Jesus tinha que intervir várias vezes. Imagina quem não tinha base bíblica. Então eles não deixavam, tanto que se você continuar lendo Atos, no capítulo 15, eles voltam para as cidades, conversam com as pessoas, e aqueles que mais amadureceram em Cristo, eles colocam como liderança. Então vamos lá,
com a cultura brasileira hoje, é cristã ou não é cristã? É cristã. Estima-se que 50 milhões de pessoas hoje sejam evangélicos no Brasil. Só que tem um censo que diz para cada um evangélico praticante, existe um desviado. Então é para sermos o dobro, 100 milhões de pessoas. Segundo, temos Bíblia, mas de todas as versões, para alcançar diversos perfis de público. Nós temos templos, você tropeça num, entra no outro e sai pelas portas do fundo do outro. Tem muito um em cima do outro. Tem líderes, tem muitos líderes na internet, na palavra, na Bíblia, tem em todo lugar. Então eu te faço uma pergunta: o porquê da vergonha de dizer que nós somos grande parte da sociedade brasileira, se a sociedade brasileira é corrompida hoje? Se temos templo, temos palavra, temos pastores. A resposta disso está lá onde eu li. E eu volto para finalizar em Mateus 28. Portanto, ide, fazei discípulos, e sobre eles vocês vão batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É porque o Espírito Santo estava presente. É porque o Espírito Santo era o guia. O Espírito Santo era quem liderava. Era sobre o Espírito Santo que era baseada a coragem. Era sobre o Espírito Santo que era baseada a inteligência. Não nos apoiávamos em nós, nos apoiávamos nele. E muitas vezes nós temos esfriado isso e deixado a liderança do Espírito Santo de Deus. E quando eu recebi a missão aqui de ministrar a palavra sobre esse tema, eu comecei a orar, comecei a buscar, a jejuar a Deus e pedir direcionamento. E uma coisa que eu senti muito forte é que eu não deveria ministrar sobre o Espírito Santo, mas sim ministrar o Espírito Santo sobre a igreja. E Deus colocou no meu coração algumas pessoas nessa igreja. Eu liguei para essas pessoas, eu conversei pessoalmente com essas pessoas, e eu pedi que elas me ajudassem em oração, pedi que elas me ajudassem em intercessão, pedi que elas me ajudassem em ministração, porque é tempo de nós acordarmos para o Evangelho, cara. É tempo que nós temos um batismo de consciência de quem nós somos em Cristo e qual é a nossa função. É tempo da igreja se levantar e dizer: eis-me aqui. Se o Espírito pergunta a quem enviaremos, o envio há. Grande é a colheita, poucos são os trabalhadores. É um tempo em que nós sairmos do nosso comodismo e dizermos: Espírito Santo de Deus, eis-me aqui, eu preciso caminhar na tua direção. Eis-me aqui, eu preciso caminhar, Senhor Jesus, de acordo com a tua palavra. Espírito Santo, eis-me aqui, usa a minha vida. Todos os dias da manhã eu faço oração antes de sair sobre 4 pontos. Espírito Santo de Deus, que a tua destra esteja sobre a minha vida. Autoridade e direção de Deus. Espírito Santo de Deus, eu peço que as minhas fronteiras, os meus campos sejam alargados. O que é isso? É pedir que as pessoas que estão à minha volta, precisando ouvir a palavra de Deus, eu estou aqui. Queridos, eu trabalho com venda, eu tenho que entrar correndo, vender para o cara e sair. Eu já fiquei 2, 3 horas pregando para o cara no escritório dele, perdendo dinheiro, porque nosso maior comissionamento não é ficar rico, cara. É nós levarmos a pessoa, é o nosso id, é levarmos as pessoas ao encontro de Cristo. Então é tempo de nós despertarmos como igreja. É tempo de nós termos um batismo de consciência, de maturidade espiritual. É tempo de nós termos novas experiências com o Espírito Santo de Deus. E no final do culto nós vamos fazer um mover aqui, amém? Ah, Jesus, vamos para a prática da palavra. E quando que nós recebemos o Espírito Santo de Deus? A partir de que momento eu e você recebemos o Espírito Santo da promessa em nossas vidas? O apóstolo Paulo, na carta que ele escreve aos Efésios, capítulo 1, versículo 13, ele fala: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa. A palavra selado no original, ela traz o sentido de propriedade, de selado, de garantia. Sabe quando você vai comprar alguma coisa no eletrônico, a pessoa põe um selinho lá? É isso que ele está falando. É o selo da garantia, é o penhor pela tua vida eterna. Então qual que é a regra para que todo cristão tenha sobre ele o Espírito Santo de Deus? Aceitar a Cristo. Então, Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Aí o Espírito Santo passa a habitar em você. Ah, então você está dizendo que quem não é crente não tem ação do Espírito Santo? Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que a habitação do Espírito Santo é no aceite de Cristo.
Aí a gente vai lá para João capítulo 14, versículo 16, onde Jesus fala o seguinte: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode o receber, porque não vê nem o conhece, mas vós conheceis, porque Ele habita convosco e estáis em vós. Então vamos lá, Ele vai mandar o Consolador, e o mundo não pode o receber. Mas a palavra de Deus, lá para frente, a gente continuando João 16, 7 ao 11, eu vou ler do 7 ao 9, só que dá para a gente compreender. Ele fala: mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá sobre vocês. Mas se eu for, o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Então o Espírito Santo, ele não habita em quem não confessou a Cristo. Confessar a Cristo é a regra para recebermos o Espírito Santo. Então como é que o Espírito Santo age naqueles que não são convertidos? Ele não habita, ele faz visitação. A palavra fala sobre visitação do Espírito de Deus. Então vou te dar um exemplo bem prático. Sabe aquelas pessoas que às vezes vão conversar com você, ela fala assim: nossa, cara, eu fui no culto e um negócio legal, né? Assim, uma sensação gostosa, sabe? Não sei te explicar. Eu falo, nem precisa. Eu tô ligado que é isso. É o Espírito Santo visitando a pessoa. Quando a pessoa ela é convencida do pecado dela. Então eu vou dar um exemplo. Às vezes eu tô aqui em cima, eu tô lá embaixo, tô ali com a minha esposa. E aí vem o apelo. Quando começa o apelo, no meu coração já começa: Espírito Santo da liberdade, nós te convidamos a esse ambiente. Pai, que seja quebrada toda a amarra, porque quando nós estamos fazendo convite para aceitação, queridos, há uma guerra espiritual muito forte. Eu já ouvi diversos testemunhos de pessoas dizendo assim: cara, falou, quem quer aceitar Jesus, levanta a mão. E eu não conseguia levantar minha mão, eu não conseguia. Aí veio um cara do meu lado, começou a orar por mim, e aí eu consegui levantar a mão e aceitar Cristo. Eu estava tentando ir na frente, mas eu não conseguia ir na frente. E aí começou a oração, e quando eu vi, eu já estava de joelho lá na frente. Então quando há o apelo pela conversão, o apelo pela cura, nós somos responsáveis por criarmos o ambiente. Nós somos responsáveis por convidarmos, porque Ele não vem se nós não convidarmos. Ele é educado, queridos. Então cabe a nós como cristãos clamarmos ao Senhor, para que no momento daquela solicitação de aceitação a Cristo, o Espírito Santo faça uma visitação na vida da pessoa e convença o homem do pecado. Então nós temos que abrir os olhos sobre isso. Então a confissão é a condição para aceitarmos a vida de Cristo em nós. Atos 2:38. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. É muito engraçado porque a primeira cidade foi Samaria. Filipe foi pregar para Samaria e ele pregou todo o evangelho, mas não pregou o Espírito Santo. E aí começou uma confusão. Aí eles pegam a elite, Pedro e João, e fala: Peter e John, vamos lá ver o que está acontecendo naquela cidade. Aí Pedro e João chegam e falam: vocês receberam o evangelho da boa nova? Recebemos. Vocês foram batizados no Espírito Santo? Ele: batizado em quem? No Espírito Santo. Não, quem é o Espírito Santo? Ele fala: meu Deus, vocês foram batizados? Fomos. Aonde? No batismo de João, que era o batismo nas águas. Mas não batizaram com o Espírito Santo? Não. Aí eles impuseram as mãos, as pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, porque ainda não via a consciência da aceitação do Cristo e o batismo acontecendo sobre eles. Nós temos 2 vezes seguidas isso. Primeira em Atos 2, quando 120 pessoas são batizadas com o Espírito Santo, e elas começam a falar noutras línguas. Só que cada pessoa de cidades diferentes, línguas diferentes, nações diferentes, começam a entender o que eles estão falando. E tem um testemunho do pastor Luciano Subirá que eu acho extraordinário, que eles foram pregar, não lembro qual que era o país. E aí o pastor falou: o pastor Luciano Subirá, ora pelo rapaz, tal. Ele estava na casa da pessoa, na cozinha da pessoa, e o pastor Luciano Subirá começou a orar. Mas ele começou a orar e já começou a orar em línguas. E orou em línguas, orou muito tempo em línguas. Aí quando ele terminou de orar, o cara estava assustado assim, olhando para ele, e perguntou para o intérprete: como que ele me conhece?
Aí ele falou, mas ele não te conhece. Como que ele não me conhece? Então quem contou minha vida para ele? Como assim, amigo? Não estou entendendo. Ele contou a minha vida inteira aqui agora. Aí ele traduziu para o Luciano Subirá e falou assim, cara, eu falei em línguas. Então nós temos ali o dom dos 120 sendo batizados, mas depois nós temos os 3.000 convertidos por Paulo sendo batizados também. E lá não fala em línguas estranhas, porque é uma caminhada. Quando nós aceitamos a Cristo e nós temos Ele, começa uma caminhada de maturidade espiritual. Então há um caminho para ser trilhado. E a partir do momento, aceitamos a Cristo? Amém. Recebemos o Espírito? Amém. Então qual que é a ordem? A ordem, eu acho lindo isso. A ordem é, eu aceito a obra de Cristo por mim e recebo a obra do Espírito Santo em mim. Olha que lindo, quando eu falo, eu aceito o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador, ao mesmo tempo você recebe o perdão da graça divina. Jeremias fala em capítulo 33, fala que e Ele jogou nossos pecados do mar do esquecimento, já não se lembra mais, então eu recebo meu perdão divino. Segundo, eu recebo, cara, a oportunidade de ser filho de Deus, eu ganho a paternidade do Pai. Você tem noção do que é isso? Do que eu e você nós temos em Cristo. Depois disso, eu recebo a obra de Cristo na cruz por mim. E aí ainda de brinde eu levo o Espírito Santo para casa. Cara, é maravilhoso que nós temos a partir de um momento que eu digo, eu quero o Espírito Santo comigo. E aí começa o relacionamento com o Espírito Santo de Deus. E o primeiro ponto do relacionamento com o Espírito Santo de Deus é a santificação. É através do Espírito Santo? Sim, Romanos 15, Paulo de novo. Para que eu seja ministro de Cristo entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez sendo santificado pelo Espírito Santo de Deus. Então eu só tenho a santificação através do Espírito Santo de Deus. E não é de uma hora para outra. Eu fiquei 6 meses tentando me firmar em Cristo. E no dia que eu falei, a partir de hoje, eu já estava começando a caminhar com Cristo. E foi numa pregação do pastor Luiz Hermínio, lá em Pinhais, da comunidade Alcance. Naquele dia eu decidi por Cristo. Mas houve um trabalhar no decorrer da caminhada. E como é que acontece essa santificação? Algumas pessoas falam que depois que elas aceitaram a Cristo, elas começaram a ter mais vontade de pecado que antes. Porque a Bíblia fala sobre nova natureza e velha natureza. Ela não fala que a natureza velha não existe mais. Há um novo conjunto, há uma nova missão em nós, há um novo espírito em nós, conjugando com a nossa carne para a eternidade. Então é eu brigando com eu mesmo todos os dias. Então quando eu falo assim, como é que o Espírito Santo santifica? Apóstolo Paulo, eu acho muito engraçado que ele fala assim, eu, o maior dos pecadores, ele começa a falar, ele fala assim, eu não sabia que cobiça era pecado, até eu ler o 10º mandamento, não cobiçais. Então é através da palavra, eu começo a ler a palavra, eu começo a entender o que é pecado e o que não é pecado. E o Espírito Santo, ele começa a habitar em nós de forma prática. Então às vezes a gente está numa roda de amigos, começa uma piada meio suja, que antes não te fazia mal, agora não casa, sabe? Você sai de lá e começa um negócio na tua voz, na tua cabeça assim, pô, não foi legal isso. Sabe aquele encontro assim? Sabe aquele fala, puxa, cara. E aí quando começa a rolar essa conversa, você começa a se dispensar das pessoas na próxima vez. Então começa a vir e começa a interagir com você sobre as coisas que você vê, sobre as coisas que você lê, que você fala. Então o Espírito Santo começa a trabalhar dentro de você. Tem uma teoria do Billy Graham e do pastor Luciano Subirá que eu achei assim o máximo. Que o Espírito Santo não usa conta-gotas. O poder de Deus, ele não tem conta-gotas. Mas então eu sou cheio do Espírito Santo, não é que o Espírito Santo libera mais dele para mim. É que eu abro mais espaço em mim para ter o Espírito Santo. Então eu ter mais poder do Espírito Santo não é quanto do Espírito Santo eu tenho em mim, mas quanto de mim o Espírito Santo tem. E aí isso é muito verdade, porque quando a gente vai lá para o livro, eu não lembro qual livro que fala sobre o andar nas águas, que eles vão entrando nas águas. Ezequiel? Oh, boa. É bom ter crente na igreja. Aí você vai, obrigado irmão, Deus abençoe, minha cola do Ney. Aí você vai e ele fala, cara,
você entra e a água bate no tornozelo, e você entra e a água bate na canela, depois bate na cintura, e aí eu perco o controle de mim. Não está falando que as águas estão subindo, fala que eu estou entrando na água e deixando com que a água tenha mais de mim. Então é assim que o Espírito Santo age. Quanto mais você queima seu, mais espaço há para o que é dele. Quanto mais eu renuncio o meu eu, mais eu dou liberdade para que o Espírito Santo haja em mim. E cara, é diário, é eu lutando contra mim todos os dias. Caiu, sacode a poeira, como dizia aquele grande profeta brasileiro, sacode a poeira, dá volta por cima, entendeu? Caiu, levanta, cara, fala, não, Senhor, eu pequei, eu confesso a Ti, e eu quero a remissão do meu pecado, me ajuda. E aí o Espírito Santo começa a vir e trabalhar na gente. Eu tive uma experiência muito legal. Estava vindo para São Paulo, uma reunião com um cliente meu, e aí eu acho que eu até contei isso aqui no culto jovens, e eu estava adiantado na reunião, e aí eu adorava cachoeira, esses negócios. De repente eu vi assim, gruta Nossa Senhora, não sei o que lá do dragão, não sei o que lá Nossa Senhora, meio complicado, não entendi direito. Dragão da Nossa Senhora, não sei, alguma coisa assim. Aí eu entrei naquele caminho e eu fui, e cara, era uma gruta linda assim. Ela dava como se fosse metade da igreja, assim, uma fossa gigantesca assim para cima. E onde você saía, subia uma escada, chegava bem no meio, e você estava de frente com a cachoeira, e aquilo era cercado, assim, tinha um barulho bem forte da cachoeira. E aí, como era muito úmido, porque era fechado, a parede inteira tinha um limo, que fala, né? Um limo verde, assim, na cachoeira. E era muito bonito, aquele contraste da água da cachoeira com o limo, só que o limo é sujeira. E eu comecei a olhar aquilo assim, comecei a conversar com Deus, cara, aquela maravilha. Eu sou apaixonado, eu consigo ver a expressão de Deus na criação dele, quando eu vejo uma cachoeira, quando eu vejo um rio, quando eu vejo a floresta. Eu começo a imaginar como é que ele fez tudo aquilo, eu começo a conversar com Deus. E aí de repente assim, eu dei uma olhada para o lado, e numa parte da cachoeira, do lado do paredão assim, corria uma faixa, dessa largura assim mais ou menos, sobre a rocha. E eu comecei a olhar que havia limo sobre toda a rocha, mas aonde a água do Espírito Santo corria, era limpo e cristalino. E ali a gente conseguia ver a rocha. O Espírito Santo falou, é assim que a água do Espírito Santo limpa o coração daqueles que entregam o seu caminho ao Senhor. E eu comecei a entender, eu falei, Deus, eu preciso mais da água do Teu Espírito Santo. Sopra sobre a minha vida, cara, é um processo diário, não é fácil, mas eu garanto que ele é muito satisfatório. E aí depois que nós começamos a entregar, começamos a nos esvaziar, dar autoridade para que o Espírito Santo haja em nós, nós começamos então a ter o segundo estágio, que é sermos guiados pelo Espírito Santo. João 16, quando porém vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará ao que há de vir. Atos 8, 29, então disse o Espírito a Felipe, aproxima-te deste carro e acompanha-o. Romanos 8, 14, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Colocando isso mais prático ainda, eu vou contar alguns testemunhos do Espírito Santo na minha vida, e você tenta transferir para a sua vida. Como o Espírito Santo fala conosco, não é uma voz audível, ele sussurra. Eu já tive a oportunidade de ouvir uma vez, mas 99% das vezes é como se fosse um pensamento que não é seu. Uma dica, quando você fala assim, não é seu, você fica muito resistente, fala, não pode ser, então com certeza não é você, é o Espírito Santo. Mas é uma voz que ela vem falando em você, e aí você começa a dar liberdade para aquilo vir falando em você. Então, a primeira vez que eu fui guiado pelo Espírito Santo, depois que eu voltei para a igreja, eu me converti e eu comecei a buscar uma igreja para congregar. Eu comecei a orar, falei, Senhor, eu me recuso a estar numa igreja de domingo. Eu me recuso a estar numa igreja de oração no domingo, mas que não funciona na segunda-feira. Pai, eu quero uma igreja de segunda. Eu quero uma igreja que esteja ativa na sociedade, uma igreja que ela esteja preocupada com a sociedade, preocupada com o seu bairro. Pai, eu quero fazer parte de um reino que favoreça algo para o teu reino, não para a igreja. Me leva para essa igreja. Eu comecei a visitar várias igrejas. E aí na época estava o pastor Douglas lá atrás, eu não sei se eu já contei isso para ele. E aí ele estava lá atrás e eu não perguntei nada para ele. Você sabe que ele gosta de falar, né? Você sabe disso, né? Diz que é tímido, não é nada, né? Aí eu cheguei e falei, e aí, cara, como é que tá? O cara desembestou a falar. Falou, não, cara, não sei o que lá. Começou a contar todos os planos da igreja. A gente está com um plano de ir para os hospitais, orar pelas pessoas e não sei o que. E ele não sabia, mas o Espírito Santo estava testificando no meu coração, é aqui.
E depois eu tive mais informações, pedindo para Deus confirmar, e realmente era aqui. E Deus me deu um sonho, que no tempo certo eu vou contar aqui na igreja, que eu contei na época com o pastor Douglas, sobre tudo que está acontecendo hoje aqui na igreja. Inclusive está acontecendo hoje aqui na igreja. Então o Espírito Santo testificou no meu coração. Mas não é algo, filho meu. Não é, cara, é aqui, é assim, ó, sabe? Um outro exemplo, uma vez eu estava aqui na igreja, e aí Deus colocou no meu coração para eu dar um valor para uma pessoa. Só que ele trabalhava, a esposa trabalhava, o filho trabalhava. Eu pensei, cara, tá todo mundo trabalhando, não faz sentido dar dinheiro para essa pessoa. E o Espírito Santo falou, X valor, dá para essa pessoa. Aí eu falei, será? O meu eu, né? Então quando você fala, será? Eu falei, é do Senhor, porque do meu eu não ia dar dinheiro para pessoas de graça, né? Eu falei, será? Fui lá, separei o envelope, coloquei o dinheiro, preparei para vir para a igreja. Uma voz dentro de mim falando, ainda não. Falei, meu Deus, parece que não é hoje. Senhor, é hoje. Não senti paz de trazer o dinheiro no dia. Deixei o envelope separado. Na segunda semana, peguei o envelope para trazer para a igreja do Espírito Santo. Ainda não. Eu falei, Senhor, será que não é para dar então? Mas está aqui separado. Se for para a hora que for, eu vou entregar. E aí chegou no final de semana, eu estava me arrumando. Foi muito claro. Falou assim, hoje. Eu falei, tá bom, Senhor. Peguei o envelope, coloquei no bolso. Cheguei para a pessoa e falei assim para ela. Falei, me perdoe. Não fique ofendido comigo, mas eu senti de entregar um valor para você. E ele falou assim, não, se é o Espírito Santo está te entregando, não tem problema. E eu pensei, será que ele ficou bravo? Que não esboçou expressão nenhuma assim de felicidade. Eu falei, tudo bem? Ele falou, não, tudo bem. Aí depois, o abençoado subiu aqui no púlpito para testemunhar. Daí ele olhou para mim assim de canto de olho e falou, eu recebi uma bênção, quero saber se eu posso contar a pessoa. Daí eu só fiz sinal para ele que não. E ele falou, então tá bom, mas contou o testemunho. Que quando eu estava tendo aqui o encontro com Deus, ele sentiu de pagar para 2 pessoas. Só que quando ele pagou para as 2 pessoas, ele deixou de pagar a água e a luz da casa dele, que era o dinheiro para pagar as 2 contas. E aí ele levou essas pessoas no retiro, essas pessoas aceitaram Jesus, foram convertidas, firmaram na igreja. E aí as contas ficaram atrasadas. E ele falou assim, irmãos, essa semana agora eles iriam cortar minha água e minha luz. Mas hoje Deus usou uma pessoa para dar o dobro do valor que eu investi na vida das pessoas. Você entendeu? É muita jesuicidência na semana que vão cortar a luz da pessoa. Então é o Espírito Santo que vem, ele vem falando no nosso coração. Uma vez eu estava indo para a academia de manhã, eu ia às 6 horas da manhã, e estava um dia muito frio. Sabe aquelas manhãs de Curitiba, que tem aquela névoa assim, que cobre os gramados? Tava aquele frio. E eu tinha um costume de preparar um copão de café e ir bebendo para a academia. E aí a mãe tinha feito aquele... que eu sinto saudades, aquele café com cappuccino, sabe? Que você derrete com leite quente. Nossa, estava uma delícia. Preparei tinha uma xícara bem grande assim. Sentei no carro, indo para academia, passando aquele frio, assim, eu tremendo de frio no carro, tomando café. De repente eu vi um morador de rua, assim, embaixo da marquise. E o Espírito Santo falou assim, dá esse café para ele. Eu falei, Senhor. Eu falei, não pode, é coisa minha. E cara, começou a me incomodar, dar esse café para ele. E aí eu fiz a volta na quadra, voltei, estacionei o carro, cheguei do lado dele, assim, ele estava acordando. Aí eu falei assim, tudo bem? Ele, tudo bem. Eu falei assim, eu senti de entregar essa xícara de café para o senhor. Daí ele falou assim, tá bom. Eu pensei, como tá bom, cara? Tá frio. Eu tô abrindo mão do meu café para te dar o café, você tá bom. Fala um obrigado pelo menos, né? Aí o Espírito Santo falou, não é isso. Eu ia entregar a xícara para ele, eu ia sair. O Espírito Santo me incomodou, não é isso. Aí eu falei, não é o café, o que é então? E eu comecei a perguntar, como que é o nome do senhor? Eu comecei a conversar com ele. O pai dele era pastor. E ele muitos anos teve uma condição de rua. E ele conseguiu sair das ruas e conseguiu um trabalho. Só que nesse trabalho estavam boicotando ele, o chefe dele. Ele não estava indo trabalhar. E por causa disso ele estava sem dinheiro, estava morando na rua. E aí eu comecei a falar assim para ele. Eu falei, é sério mesmo que porque o seu chefe é mais novo que você vai deixar o seu orgulho colocar você morar na rua? Posso fazer uma pergunta para você? Que orgulho há onde você está aqui agora? Aí ele ficou me olhando assim. Ele já tinha me falado que o filho dele não dava mais ouvidos para ele. Eu falei, há orgulho no que você está fazendo agora? Dormindo na rua? Eu falei, você entendeu o tamanho do erro que você está cometendo na tua vida? Cara, você não pode carregar que você tem problema nas costas. Chega lá e se humilha.
fala, olha, eu quero pedir perdão para você por ter sido bruto com você, mas eu realmente não posso, mas eu preciso desse valor. Me dá outra coisa para eu fazer aqui, cara, não sei, me dá alguma coisa para eu fazer. E ele falou, pois é, né? Eu falei, cara, para, você tem a oportunidade de ter uma casa, uma cama, e tá aqui por causa do teu orgulho, dormindo na rua. Que troca sem sentido é essa que você está fazendo? Eu falei, posso orar pelo senhor? Ele falou, pode. Orei por ele, eu falei, o senhor vai? Dele, não, eu vou lá conversar com o meu chefe hoje. Eu falei, então tá bom. Aí eu voltei e falei, pô, senhor, não precisava ser o café, né? Só podia ser um bom dia. Só podia ser um bom dia. E a primeira vez que eu senti que o Espírito Santo ministrou em mim para conversar com uma pessoa, foi aqui na igreja, ela era outro formato, a gente estava tendo oração de madrugada aqui. Quantos aqui lembram do Xande? Lembra do Xande? Ele era um jovem, que ele era usuário de crack. Ele vivia nas ruas, humilhado. Cara, ele veio para a igreja, foi restaurado, conseguiu um emprego, conseguiu uma família, comprou uma casa. Tipo, foi assim um testemunho lindo na vida dele. E aí a gente estava aqui num culto de oração, era umas 3 da madrugada mais ou menos, e aí eu solto uma dessa. Eu falei, hoje ainda, e fiquei muito gostoso, eu falei assim, hoje ainda, o diabo vai tentar roubar a bênção de algum de vocês. Depois que eu falei, eu pensei, querido, são 3 da manhã, o cara vai dormir, ninguém, como é que o diabo vai tentar ela? Todo mundo é vizinho aqui, da igreja aqui. E eu falei que eu comecei, e foi a primeira vez que eu falei alguma coisa, que eu senti de falar. E aquilo começou a me incomodar. Eu falei, meu Deus, que besteira que eu fiz. O pessoal vai entender que foi na minha cabeça. Aí no outro dia ele chegou, no outro dia não, isso foi num sábado. Aí no culto à noite ele chegou e falou assim, cara, ainda bem que Deus usou você para me alertar. Eu, imagina, irmão, estamos à disposição do reino sempre. Aí ele bem assim, eu estava chegando no portão da minha casa. E chegou um cara, e eles tinham roubado a bicicleta dele. E chegou um cara vendendo uma bicicleta por R$50. Eu estava precisando. Quando eu fui comprar a bicicleta, eu pensei, mas é roubada. É o diabo querendo roubar minha bênção. E aí eu não comprei a bicicleta. Então, são umas coisas assim muito loucas. Mas como é que o Espírito Santo vem? Cara, ele vai trabalhando em você, ele vai falando. E quanto mais ouvido você vai dando, mais prática você vai tendo. E é para esse caminho que eu quero que você entenda, que eu quero que você caminhe junto comigo. E a palavra, ela é muito interessante. John Macway, ele é um grande ministro. E ele tem uma frase que me impactou muito. Ele fala assim, toda entrega sem reflexão, a reflexão no caso seria uma autocrítica, toda entrega sem reflexão é fanatismo. Quando você é cego por algo, você não contesta, você não busca saber a verdade, você só vai, você só se entrega. Tem hoje, a gente chama na psicologia isso de autoridade da verdade. Quando alguém fala mais do que 3 verdades para você, ela passa, e você sabe que aquilo é verdade, ela passa a ter autoridade sobre a verdade. Você não julga mais o que ela está falando para você. E estudos comprovam que basta você falar que estudos comprovam para as pessoas acreditarem. Então tem muita gente, cara, teologia de YouTube, pregando aí, quantos crentes sendo enganados. Mas ao mesmo tempo ele fala que uma entrega sem uma reflexão é nós estarmos embaixo do fanatismo. Muita reflexão sem uma entrega é uma paralisia. E nós estamos dentro da igreja. Verdade, verdade. Será que é verdade, verdade? Não, está escrito mesmo, está escrito. E eu não vivo. Quando eu quis dizer que o Espírito Santo é mais importante do que a própria palavra, eu não quis desmerecer a palavra. Quando Paulo está ensinando Timóteo sobre o poder da palavra, ele traz o seguinte para Timóteo, ele fala, diz toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino e repreensão, para a correção e educação da justiça. A palavra aqui no original do inspirada, com certeza a pronúncia não é essa, mas é teopneumos, alguma coisa assim. É tel de Deus e pneumos de sopro, de ar. E é a mesma palavra usada quando fala que Deus soprou o Espírito no corpo de Adão.
Então o que ele está falando? Foi soprada. Toda a Escritura foi soprada por Deus. Então a Escritura tem uma importância muito grande. A Escritura é extremamente importante. É ela que nos leva a um conhecimento mais maduro do Espírito Santo. Só que é loucura, eu e você conhecemos a verdade e não vivemos a verdade. É loucura sabemos o poder que temos e não usamos isso. É loucura tomarmos alguma decisão na nossa vida sem perguntar àquele que conhece o dia de amanhã. É loucura, mas tem muito crente fazendo isso e culpando Deus depois. É tempo de nós termos uma consciência, um batismo de consciência. Vamos ficar em pé para fingir que a gente está acabando? Como diz o Luciano Subirá? Nós aceitamos a Cristo. E então nós recebemos o Espírito Santo. E cabe a nós colocarmos a lenha na fogueira do Espírito Santo, para que esse fogo se mantenha aceso. A palavra fala sobre o fogo do Espírito Santo. E se você já fez algum fogo, você sabe, se você já fez alguma fogueira, você sabe que toda hora você precisa estar colocando uma lenha nova para manter aquele fogo aceso. E ao mesmo tempo você sabe que se você pegar uma lenha úmida e lançar sobre a fogueira, aquela madeira não vai pegar fogo. O que ela vai fazer é fazer fumaça e atrapalhar tudo. E pode ser que você esteja aqui hoje e a sua lenha esteja úmida. Pode ser que a sua lenha hoje está úmida pelo pecado da pornografia. Pode ser que a sua lenha hoje ela esteja úmida pelo pecado da mentira. Eu não sei o que tem molhado a lenha que você carrega. Honestamente eu não sei. Pode ser que a sua lenha está molhada pela rotina do dia a dia, em que você não tira mais tempo para buscar a presença de Deus. Pode ser que a sua lenha molhada seja algum processo de depressão que você esteja passando, e que está te impedindo de ver alegria no Senhor. Pode ser que a sua lenha molhada seja o afastamento do Espírito Santo por alguém dentro da igreja que machucou você. Eu não sei qual é o motivo que tem levado você a molhar a sua lenha. Gostaria que você agora curvasse suas cabeças e me ajudasse em oração, amém? Eu não sei qual é o motivo que tem levado você. Jesus. Sim, Pai. Eu não sei o que tem te afastado do Espírito Santo de Deus, o que tem te impedido de andar com o Espírito Santo de Deus. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente, mas você que está sentindo saudade do Espírito Santo de Deus, você que está sentindo falta do mover do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, você que está sentindo esse desejo no seu coração, mas não consegue mais alimentar essa fogueira do Espírito Santo sobre a sua vida, eu gostaria que você erguesse uma das suas mãos. Eu gostaria que você levantasse uma das suas mãos para manifestar que você gostaria que nós intercedêssemos juntos com você. Você que está com saudade do Espírito Santo de Deus, você que não tem mais sentido o Espírito Santo de Deus, você que tem sentido falta do Espírito Santo de Deus, eu gostaria que nesse momento agora você levantasse a sua mão e você reconhecesse: eu preciso do Espírito Santo, eu preciso de uma oração, eu preciso receber o Espírito Santo sobre a minha vida, eu preciso do poder do Espírito Santo sobre a minha vida. Eu gostaria que nesse momento agora os pastores, os líderes, os intercessores começassem a orar junto comigo, pedindo que viesse sobre nós a presença do Espírito Santo, para que houvesse um convencimento através do Espírito. Você pode estar aqui e muitas vezes você pode não estar sabendo como orar, mas uma boa notícia é que em Romanos 8:26 diz que o Espírito intercede por nós, e nós vamos buscar junto a sua presença nesse momento. E eu gostaria de orar junto com você. Pai, Espírito Santo de Deus, Pai, nós te convidamos, toma o teu trono neste lugar. Espírito Santo de Deus, nós te damos liberdade sobre este ambiente. Espírito Santo de Deus, nós pedimos, Pai. Pai, as pessoas que estão, Pai, tristes, Pai, as pessoas que estão sem esperança de um dia melhor, Pai, as pessoas que estão sem ver uma resposta, Pai, aqueles que estão entristecidos com alguém, Pai,
aqueles que estão entristecidos por alguma circunstância, Pai, aquilo que não tem sido, Senhor Jesus, entregue aos seus corações. Nós clamamos nesta noite, Espírito Santo de Deus, venha trazer o batismo de consciência sobre as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, venha trazer, Senhor Jesus, a Tua presença, manifesta a Tua graça e o Teu amor. Nós te damos liberdade, Senhor, Espírito Santo de Deus. Senhor Jesus, nós te damos liberdade, Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, nós te convidamos, Pai, nós te convidamos sobre este ambiente, Pai. Queridos, livre-se de toda distração. O Espírito de Deus está caminhando sobre as nossas vidas nessa noite. Eu gostaria que você clamasse por Ele. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós pedimos, Senhor Jesus, venha, Senhor, sobre a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus.